A gente continua tendo convidados mais do que especiais aqui no seminário. E hoje eu, particularmente, fico muito emocionada de poder ter com a gente o Humberto Campana, que muitos conhecem, outros, vocês sendo mais jovens, talvez ainda não tenham descoberto o universo Campana, que é realmente inspirador. Nos anos 80, o Humberto fundou o Estúdio Campana junto com o irmão, Fernando, que nos deixou tristemente ano passado. Então, eles têm já mais de 35 anos de carreira. Uma carreira que tem, enfim, ditado rumos no design internacional. Eles são reconhecidos pelo mundo inteiro, mas principalmente, orgulhosamente, brasileiros. O Humberto tem sido um pioneiro na compreensão dos materiais, na leitura dos materiais. Eu acho que são cada vez mais contemporâneos. Eu fico sempre admirado como o design dos anos 80 parece que foi criado ontem. Tanto o design, os objetos, quanto o discurso, parece como se eles tivessem adivinhado assim o futuro há 30, 40 anos atrás. Sobra dizer que a obra deles está em dos museus mais importantes do mundo, no MoMA, no Pompidou, enfim, no Museu des Arts Décoratifs. Mas o que é mais importante, eu acho que é o espírito de inovação, de criação que eles têm, que o Humberto tem hoje no próprio estúdio. O estúdio é aqui em São Paulo, na Vila Romana, é um espaço incrível. Além do estúdio, eles criaram em 2009 um Instituto Campana, que eu gostaria muito que o Humberto contasse sobre isso também. O Instituto Campana é um braço do universo Campana, que pensa a transformação social através do design, de várias maneiras. Então, uma vez mais, sendo inovadores nesse sentido. E toda a parte, também, tanto do Instituto quanto do próprio estúdio, tem a gestão do Valdir Jatobá, amigo querido que também nos acompanha, obrigadíssimo. E, enfim, todo um universo que é gerido não só pelo design, mas pela transformação social. Então, uma sorte nossa ter Humberto vindo conversar com a gente hoje. E, enfim, mais do que agradecidos. Obrigada, Humberto, por ter vindo. Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar com vocês. Espero poder não ser chato e eu vou passar muitas imagens. Eu acho que imagens falam mais que palavras, né? Então, eu sou contador de histórias. As pessoas perguntam: você é designer? Isso, para mim, me incomodava muito quando eu estava no início da carreira, né? Aí eu falei, vinha designer, Karim Rashid veio uma vez para o Brasil, falou: os campanas não são designers. Na época eu fiquei tão magoado. Aí hoje eu falei: puta, que delícia não me encaixar em gaveta nenhuma, né? Eu faço arte, eu crio, eu gosto da liberdade. Eu tenho a paixão por ser livre, sabe? Eu nasci no interior de São Paulo, eu, Fernando, numa cidade chamada Brotas, no centro do estado de São Paulo. Momento, como é que... Uma cidade pequena, 2 horas e meia de carro, que na época, nos anos 50, demorava-se quase 8 horas de trem de Brotas a São Paulo. Era no meio do Cerrado, a cidade, né? Então, era chata, era muito chata, era uma cidade. Quem nasce já com espírito de artista e nascer numa cidade careta, conservadora, católica, fascista, foi muito difícil. E aí eu me isolei disso tudo e fazia brinquedos nas árvores, queria ser índio, eu andava descalço. Essa cidade, acho que alguém de vocês
eu aprendi a nadar nesse rio Jacaré, Piramirim. É lindo, ele é um rio que não é poluído. Eu descia de barco, de boia, pneu de caminhão. Aprendi a nadar nessas bacias. Então, foi uma infância bem... A região também tem quase 40 cachoeiras, né? Então, é muito ampla. Aí a Serra do Patrimônio, então, toda essa vastidão. Meu pai era agrônomo, eu conheci bem a região com ele, meu avô era fazendeiro de café. Essas são as cachoeiras que tem, uma delas. E é bonito, porque a cidade ela fabrica vara de pescar. E eu passava assim pela tarde e via esses maços de bambu apoiados contra a parede, secando ao sol, e tudo isso me fascinava. Eu tinha 14, 15 anos, eu não sabia o que fazer com isso, né? Mas eu fazia casa nas árvores com bambu. O quintal da minha casa era já um mato, tinha um riacho que passava. Como eu não tinha piscina, eu fazia a minha piscina com pedras, com galhos de árvore, alagava o riacho e nadava no verão. E eu sou advogado, me formei na São Francisco, mas eu também não imagino, né? Eu terminei e falei, eu vou começar minha vida com minha mão. E comecei a fazer artesanato. Aí o Fernando veio me ajudar, é uma longa história, mas o que me interessa são os materiais. Os materiais são, para mim, como personagens que, em busca de um autor. Eu sou fascinado em dominar o material, sabe? Eu acho que, para mim, o toque, a sensualidade, a relação que eu tenho com ele é muito importante. Eu vi, quando comecei a trabalhar, a querer me interessar por desenhar móveis, eu não queria seguir o caminho do modernismo brasileiro. Eu falo, o Brasil é tão grande, ele tem uma dimensão continental, é tão rico da cultura popular, é sujo, é texturizado, é colorido, é caótico. A gente não pode ser minimalista, se reduzir ao modernismo, alguém que impõe alguma coisa de fora, sabe? Eu falo, não, eu quero expressar o meu país, a cultura do meu país, sabe? Pode ser kit, pode ser barulhenta, over, excesso, mas isso que é o Brasil para mim, e isso que eu tento traduzir no meu trabalho, eu, Fernando. Então, aqui são os primeiros trabalhos, né, trazendo material, dando nobreza. Para mim é importante pegar uma coisa muito banal e deslocar, ressignificar aquilo e dar nobreza, né? Então, essa foi uma das primeiras cadeiras inspiradas nas varas de pescar do interior. Esse foi um pavilhão que a gente fez para o Museu da Casa Brasileira, todo em bambu, que hoje está no meu sítio, que mais tarde eu vou falar. Essa foi uma instalação no Museu Victoria and Albert, durante o verão. Todo verão eles convidam alguém para fazer uma instalação no jardim. Eu acredito muito nas fibras. Eu acho que o futuro, sabe? Bambu, ratã, vime, a gente tem uma quantidade tão grande, né, de fibras incríveis. Outra coisa também, deslocando os materiais, né? Eu acho que é isso que eu gosto de fazer, sabe? Dar um outro olhar, ressignificar isso. Uma noite eu sonhei com uma cadeira, com essa poltrona. Eu tinha uma estrutura semelhante, tinha mangueira de aguajardim e fiz essa poltrona anêmona. Essa semana eu vi na Netflix, está no quarto de alguém, uma cadeira poltrona dessa, cor-de-rosa. Essa também é uma outra. Essa foi com uma vontade de ser desenhador industrial, né? Não, eu tenho que ser design industrial. E foi engraçado, porque eu, Fernando, nós fizemos um esqueleto, ela é toda desmontável, os pés, tudo. É um esqueleto onde temos 8 parafusos que transpassam o plástico bolha, que tem uma porca lá que recebe, o pé desmontável também, super leve, confortável. Eu achei que eu fosse vender milhares, não vendeu nada. Mas é isso. Mas tem uma história engraçada. Uma vez eu fiz uma exposição no Rio de Janeiro e eu embalei essa poltrona com plástico bolha. O dia seguinte, quando eu fui ao Rio,
Cheguei lá, a cadeira estava totalmente destruída. Eu falei, o que vocês fizeram? Eles falaram, a gente estava procurando a cadeira. Mas foi tão fácil, porque, sabe, cortei já uns plásticos e montei. É isso. O nosso trabalho não tem mistério, não é razão. É aqui, ó, é intuição, é pura intuição. Eu não sei matemática, eu odeio tudo isso. Corda também foi um material também que, às vezes, quando não tenho inspiração, eu saio pela cidade, né? E eu, Fernando, uma vez nós fomos para o centro, para o Mercado Central, passamos na Casa das Cordas. E eu sempre gosto de comprar coisa, material, para trazer para o estúdio, onde eu começo uma relação com ele. Nós compramos um maço de cordas, né, dessa corda, e ele se desconstrói na nossa frente. Aí o Fernando olha para mim, eu olho para ele e falo, puxa, essa é a cadeira que a gente estava buscando, né? Exprimir o Brasil, uma coisa vibrante, caótica, desconstruindo, né? Então, o Fernando fez o desenho da poltrona e eu tramei. Essa já é feita na Itália. A que eu fazia durante 5 anos, eu vendi acho que umas 15 dessas. Elas eram mais desconstruídas, a corda meio que derretia. E aí, um dia alguém na Itália me liga, interessado em produzir isso. Aí eu falei, mas como mandar um projeto? Né? Não tem uma coisa, projeto do caos. Aí o Fernando fez um vídeo, eu tramando tudo, e hoje essa cadeira ela nos abriu as portas, sabe? Respeito também, porque aqui no Brasil ninguém acreditava na gente, sabe? As pessoas riam, falavam, olha, isso é one-off, é peça única, você... Todo aquele dilema do início, né? E isso prova até hoje, ela é um best-seller da Edra, ela faz parte de vários museus, tudo, e é isso. E aí, esse também é um outro trabalho, que foi um sofá, cujo o diretor de arte dessa empresa, ele queria um sofá sem estrutura, sem metal, sem nada. E a ideia veio de uma escultura que eu fiz há muito tempo, para a Pinacoteca, numa exposição da Maria Alice Millier. Era um trabalho em veludo, era um maço de veludo. E aí eu, Fernando, mandei o projeto, eles fizeram 9 tubos de 90 metros, e eu, Fernando, fomos tramando. Então, ele não tem estrutura, ele é só uma trama. É o boa. Eu gosto disso, sabe? Observar isso. Eu gosto do caos. E São Paulo é fantástica, né? Para o caos. E, inspirado em situações assim, eu imaginei fazer uma poltrona, criar um esqueleto e depois ir preenchendo esse esqueleto com madeira, como as casas das periferias, né? E aí nasceu essa cadeira. Que eu odeio tudo muito certo. Eu gosto do errado, sabe? Eu gosto de trazer o errado, o imperfeito, sabe? Isso acho que ele me sensibiliza muito mais do que uma coisa muito perfeita, polida. Não me atrai. Outra coisa também, observando, eu gosto muito de plantas, sabe? Adoro plantas, observo. O meu olho ele vai fotografando, meu olho e estômago, sabe? Tudo que é canto, que ninguém enxerga. Observando as calçadas, viadutos, eu falei, puxa, como as plantas nascem sem serem plantadas nelas, o vento, a chuva, os pássaros. Aí eu imaginei um jardim vertical, né, preenchido com, imaginei uma tela de aço inox presa a um edifício, lógico que aqui é madeira, mas presa a um prédio de apartamentos e preenchida com a terracota, né, essa argila expandida. E aí eu pensei nisso, em murais assim, para prédios, né, onde o jardim vai ser feito pela natureza. E aí ele funciona também como acústico, ele absorve muito bem o som. Então ele tem dupla utilidade. Esse foi feito por uma exposição do Pompidou, e ele é hoje acervo permanente, esses painéis do Centro Georges Pompidou.
E aqui é um prédio, um desenho meu, né? Eu sou arquiteto, não sou bom desenhista, mas eu imaginei cobrir um prédio inteiro, toda uma cidade, né? Imagina toda uma cidade verde com esse sistema. E não precisa aguar, não precisa nada, sabe? Deixar lá, é bonito do jeito. A natureza vai trabalhar, né? O tempo, acho bonito o tempo presente num objeto. E as pessoas falam, mas vai riscar essa mesa. Mas isso que é a beleza, né? O envelhecer. Né? E eu acho que eu estou muito isso no barro hoje. Eu acho que essa foi uma exposição que abrimos há um ano atrás, no dia que Fernando morreu. Né? E era engraçado, essa exposição ela foi toda. Esse barro foi da onde eu nasci. Eu fiz questão de trazer, fazer todos esses objetos que eu vou mostrar. Era uma exposição chamada Polifonia Campana. E é uma coisa assim, em busca do sagrado, do espiritual, sabe, do sacro. Sabe? Eu acho que a maturidade. Eu já estava antecipando essa perda do Fernando, sem saber que ele iria. E foi. Eu acho lindo o barro, sabe? É o sopro de terra, né? Ele é o barro, onde nasce tudo. Hoje em dia, meu trabalho está indo muito nessa direção do sagrado, né? Do espiritual, de fazer o bem. Eu faço um objeto, eu vou pôr muito amor nele, porque ele vai pertencer à casa de alguém. E isso tem que trazer alegria para essa pessoa. Sabe? Acho que o mundo está tão doido de ódio, tudo. Eu tento embutir afeto. Quando é feito à mão, tem afeto. Né? Esse também é um trabalho. Eu odeio ver lixo na cidade, sabe? Me incomoda muito. Eu vejo isopor jogado na rua. É um trabalho que eu fiz com o pessoal do estúdio, pedia para todo mundo trazer isopor e tal. E eu fiz uma série, eu, Fernando, uma série de objetos feitos com embalagens de isopor, e onde eu transformo em poltronas, em sofás, estandes. E aqui tem depois ela é feita assim, eu cubro com couro, é todo um trabalho, sabe, de alquimista, porque é a transformação, né? Pegar uma coisa pobre, e isso parece ouro, bronze, pesado, tudo, enfim. Mas tem toda a coisa, o saber, né? Fazer, tem o saber vernacular, né? O feito à mão, a costura. Eu gosto muito. E aqui tem um vídeo de uma estante que eu fiz, todo o processo. Essa é uma estante. Aí daqui a pouco, minha amiga. E aí todo mundo, né? É um trabalho coletivo isso. Por demora. Essas situações na rua, né? E também na ideia, isso foi ano 2000, quando a gente procurava fazer uma cadeira, uma poltrona, sem a forma tradicional de fazer uma poltrona com estofado, tudo. O próprio bicho de pelúcia já é o estofado. Aí uma série de poltronas. Né? As primeiras tinham esse tigre, o leão, tinham... Eu não sabia, você tocava e ele começava... né? E aí a gente sentava e de repente começava a sair um ruído deles. Depois a gente começou a tirar. Mas eu achava bonito. Jacaré. Esse foi um projeto para a Disney, de Londres. Eles pediram que a gente escolhesse um personagem. E eu gosto do Mickey. Essa foi para o Karl Lagerfeld. Ele quis uma poltrona, e ele fez os chaveiros pequenos. E aí ele transformou em maiores para a gente fazer a poltrona dos 1000 olhos. Essa com o Coles, aquele artista americano, um projeto também com os personagens dele. Essa também é uma das poltronas que eu mais gosto, e infelizmente ela não está
saiu de venda, foi ano 2002. Nós fizemos essa poltrona na Itália, com a Edra, e a ideia era trabalhar com uma coisa sem estrutura também, de novo. O material ele cria estrutura. Ela tem EVA, feltro, borracha, grama sintética, toda enrolada, e tem um elástico que segura tudo isso, né? Eles são colados, tudo. E é muito bonita a poltrona sushi. Quando nós fomos fazer a foto dela, eu vi o fundo. E aí eu achei lindo esse rocambole. E, a partir disso, nós criamos uma coleção sushi também, de móveis. E aqui vai uma série do mesmo objeto, com cores diferentes. Como a cor muda, é importante num objeto, porque ela muda, parece um outro objeto. Ele é todo feito à mão, ele não é cortado, não, ele é rolinho por rolinho, é como preencher um quadro. Eu adoro fazer, mas eu adoro ensinar, né? Eu adoro o processo de estar lá junto com o artesão, o diálogo. Aí eu ensino, eles fazem, e cada peça é única, porque não se repete o gesto. Eu também acho que quem não me ensinou muito a ver o Brasil foi a Lina Bobardi, né? A Lina, eu, quando deixei de ser advogado, não sabia o que fazer, eu me eduquei pelo olhar. Eu ia muito às mostras que ela fazia no MASP, né? Artesanato brasileiro, como ela valorizava aquilo, tudo isso que o brasileiro, na época, vivia ainda em casas coloniais, né? De casa de grande senzala, aquela coisa colonial horrível, ou mediterrânea, tudo. E a Lina não, ela valorizava tudo isso, né? Que o brasileiro, classe média, burguesa, alto, virava o nariz. E eu sempre quis ter o olhar dela, do Niemeyer, do Buller Marx, né? Flávio de Carvalho, Oiticica, Caetano, Gal. Eu sou dessa geração pós-ditadura, durante a ditadura. Eu tento ser isso. Inspirado no maracatu, a Louis Vuitton, ele tem um projeto chamado Objetos Nômades. Eles nos convidaram há 10 anos atrás para fazer um objeto nômade. Inspirado na cultura do maracatu, eu visitei a fábrica e eu quis trabalhar. Eu sempre acho que é importante dar um reuso às coisas, né? O couro tem tanto. Eu quis fazer esses gabinetes todos com couro deles que não foram usados. Então, é aí uma série de... E é tão interessante trabalhar com uma empresa como a Louis Vuitton, que eles preservam tradições que estão desaparecendo. Isso, sabe, o fazer manual, valorizar isso e não deixar morrer. E é todo, para mim, é um MBA, sabe? Desde o zíper até o metal. Isso parece bem casual, mas não é. É tudo, é um mapa de cores, quais cores que combinam com os quais. E a mesma história de como um gabinete, aí depois ele era dobrável, e as cores também. Eu também, o que eu falo, eu gosto de... Acho que esse século é de fazer pontes entre as disciplinas, né? Eu não me fico mais só no design, eu gosto de fazer tudo, de criar, de fazer filmes, de vídeos. Esse é um projeto, teve aquele balé modernista, Valdir Silvia, como chama o balé mesmo? Do Bauhaus, é o... Como? Não, mas o moderno é o... Eu sempre esqueço. Triadic Ballet,
que os personagens são quase que robôs. Essa companhia de Nova York me convidou para reinterpretar as roupas desse balé. Aí, como de costume, eu sempre gosto de visitar lugares. Fui para Chinatown, lugares populares, onde vende plástico, lâmpadas, e criei todas as roupas para o balé com materiais desses lugares, né? Então, são os vídeos. Espelhos, plásticos. Vou para o sertão do Brasil, né, com essas cadeiras, onde a gente imaginou a natureza se nutrindo do plástico. Né, o mundo, isso foi em 2009, o mundo todo de plástico e a natureza, o único adubo é o plástico. Então, ela começa a se adaptar à era do plástico. Então, nós chamamos de Transplastic essa coleção e usamos essas cadeiras. Demos um upgrade para elas. É legal porque você, quando se aproxima de um artesão que faz cesto a vida toda, cesto de vime, sempre existe uma tensão quando você quer propor algo novo, trazê-lo, tirá-lo da zona de conforto é muito difícil. Mas uma vez que se estabelece uma relação de confiança e abre uma outra porta para ele, e tanto para mim também, é bonito, porque cria-se uma amizade, sabe? E a gente fez uma série de poltronas, onde unimos toda um plástico. Essa, eu peguei isso em rios, em praias, ela está explodindo o plástico. Essa daqui é uma homenagem que eu faço para o meu irmão, ela chama-se Dois Irmãos, né? Já um outro material, madeira. Eu queria ser índio quando era criança, né? Eu quero ainda, eu tenho paixão por essa arquitetura vernacular, tudo que é vernacular me interessa muito. Né? Disso fiz para Swarovski, em 2003, esse chandelier My Private Roca, foi apresentado em Milão, e é onde a gente cria um choque. Né? O meu trabalho, do meu irmão, é sempre criar choques, em materiais naturais, artificiais, né? São cristais Swarovski, onde eu coloquei fibra ótica. Então, ele é gigante, de diâmetro. É outro material também. Essas cenas de rua me interessam, né? Restauradores de palhinha. Isso na Santa Cecília, na Angélica, onde era o estúdio antigo, tinha esse senhor que restaurava essas cadeiras, e eu via que tinha uma lata que ele jogava tudo fora, os restos dessas cadeiras, né? Aí eu pedi para ele guardar e criei uma coleção chamada Detonado, onde eu fazia de novo uma nova trama com nylon. E criou esse patchwork. Banco, onde aí tem uma desconstrução do modernismo. Eu trabalho com uma coisa muito retangular, mas quero trazer algo mais, torná-lo feio. Também esse de deslocar materiais, né? O tapete de coco, já trabalho como ele faz parte do móvel de revestimento.
essa estante. Esse é um dos últimos trabalhos. Eu fui uma vez para o Jalapão e comprei esses discos. Isso foi 2022, mas isso foi há 10 anos atrás. Às vezes o material ele demora para saber o que ele pode, o que ele quer ser transformado, né? E um dia eu pensei, falei, puxa, isso sempre me fascinou, o capim dourado. Aí eu imaginei criar uma estrutura em metal, fazer um tecido, né, de capim dourado com couro. E é um trabalho de uma alfaiataria, demora quase um mês, que é todo feito à mão. E é muito bonito esse trabalho. Esse é um trabalho que apresentei 3 semanas atrás em Mumbai, na Índia. Às vezes, eu não sei o nome das peças que eu faço, mas quando eu vejo tem uma relação. Essa é uma máscara indígena do Xingu chamada Atuxuá. Mas eu não tinha visto essa máscara antes de fazer o desenho desse armário. Uma galeria da Índia me contatou e eles mandaram um livro de todo o artesanato da Índia. Tudo, era uma bíblia. Aí eles falaram, escolha o material com o qual você queira trabalhar. Eu escolhi uma palha da Índia, que é de lá, e eles têm uma tradição muito grande de metais, de latão. Aí eu imaginei esse armário, essa estante, bar, né? Ele é todo feito com essa palha e todo tramado com fios de metal. E ele se chama Tuxuá, porque ele, de uma certa forma, ele cria essa relação. E também ele cria um híbrido da espiritualidade brasileira, que a Tuxuá é um espírito da floresta que protege, que cura e também cria desgraças. Eu não falo de desgraça, falei para eles que curam, né? Senão eles são também iguais a gente, supersticiosos, iguais a mim. E ele é todo feito assim. Dentro também ele é de palha. E eu criei toda a cenografia para ele. Ela tem um cheiro, sabe, muito bom. Traz o campo dentro. E ele é todo com fio. Ó. É um trabalho incrível. É incrível. A Índia, assim, eu voltei de lá, assim, um tapa na cabeça, uma paulada na cabeça. Esse é um trabalho que eu fiz, o Estúdio Campana, Instituto Campana, com a Paula Lente, uma empresa italiana de faz móveis para exteriores, né, piscina, tudo. Passou a pandemia, ela me pediu que se eu gostaria de colaborar com um projeto de trabalhar com o resto da empresa deles. Tudo, sabe? Criar um projeto, os móveis seriam estofados com restos de espuma, tudo. E mandou uma caixa de materiais para mim, para eu falar o que eu pudesse fazer. Eu adorei, eu falei, aquilo parece uma nave de pirata com baús de joias, chegando com todo esse tipo de cordas, de tecidos. E aí e a ideia também foi legal, porque era trabalhar com uma ONG de imigrantes em Milão. E eu adorei isso, porque cria-se uma economia circular, né? Você pega aquilo que vai ser jogado fora, lixo, transforma, alguém faz. Então, o que é vendido vai destinado a essa ONG. É muito legal. E também, eu acho legal você poder... O designer ele tem uma ferramenta política à mão, porque ele pertence à casa das pessoas. Então, você pode mandar mensagens, né? Acho que ele muda a vida das pessoas, ou das empresas, você mostrar que deu certo esse projeto, outras empresas possivelmente serão contaminadas em seguirem isso. Né? Acho que a gente, enfim, não vai fazer mais lixo, fazer para quê? Né? Acho que tem tudo... Eu quero asas para voar, para me levar ao pôr do sol, entre as nuvens que colorem o arrebol.
se metamorfose, é todo feito com corda desfiada, fios, e nasceu isso. E essa coleção está ganhando prêmios assim de eco-friendly e tudo. São retalhos dos restos, trabalho muito bonito. Isso são cordas desfiadas. Esse eu adoro. Esse é o Zoide. É um sofá que você mexe. Um pouco agora eu vou falar do Instituto. Uma vez nós fizemos uma poltrona com essas bonecas aqui, dessa comunidade, né? E eu vi na Arte Sol, um projeto da dona Ruth Cardoso, e quis fazer, na época também que a gente fez as cadeiras de pelúcia, eu queria trabalhar com algo brasileiro. E comprei essas bonecas, eu, Fernando, e fizemos essa poltrona, né? E ela foi publicada muito na mídia, saiu aqui. E um dia eu recebo, passaram-se 3 anos, eu recebo um telefonema de uma dessas pessoas dizendo que a gente tinha mudado a vida deles, né? Eles faziam na casa deles essas bonecas com restos de tecido lá da Paraíba. Eles conseguiram comprar um galpão. Aí que abriu, sabe, o canal. Falei, puxa, o design ele é uma ferramenta importante de mudar a vida, porque eu não posso fazer isso, né? E criamos há 11 anos atrás, onde eu passo minhas experiências, porque eu comecei do nada, né? Fazendo com a mão. E então, hoje eu vou mostrar uma série de projetos, né? Isso é feito na Itália, a gente compra deles e isso faz publicidade também do trabalho deles. Esse também é um outro projeto com a ONG Orienta a Vida, onde é uma ONG que trabalha com esposas de prisioneiros. Então, nós compramos couro, pedimos para elas fazerem jacarés de couro, compramos deles de volta, e montamos no estúdio essas poltronas. Em vez de pelúcia, agora em couro. Essa com a Lacoste também foi um projeto que foi feito na Rocinha, no Rio de Janeiro. Tem 2.000 crocodilos. A Lacoste quis fazer uma edição especial com Apollo e nós trabalhamos com logo. Só que ela é muito desconfortável. Um dia eu vi a Lady Gaga com uma dessas. É uma peça de museu, né? A ideia era vender 12, são 12. Esse também é um outro projeto com Entre Montes. Sempre quando eu trabalho com artesãos, eu gosto de ampliar o universo deles. Essas senhoras, elas fazem jogos americanos a vida toda. Eu falei, por que não, inspirado naquela peneira que elas bordam, por que não fazer uma lâmpada? E o nome é Retratos Iluminados, com os rostos delas. E tem o meu, do Fernando, também, que elas bordaram. Esse é um desastre de Mariana, que, quando aconteceu, o Fernando e eu, nós, como todos nós, né, ficamos chocados com o descaso e que vão acontecer outros. Esperem mais chuvas que irão, né? A gente quis trabalhar com barro, só que o Fernando criou esse desenho, uma mão, como vamos parar de fazer isso, né? Sinal também de ajuda. E a ideia era trabalhar com barro desse desastre. Só que a hora que ia para o forno, tem muito metal pesado, mercúrio, tudo, e ele se desconstruía. Mas a gente fomos adiante. Procurei uma olaria local, ele é feito com barro bom, né? E a renda disso vai para eles construírem casas, né? Uma ONG também. Então, do projeto do nosso instituto. E também ela tem outras, né? Mesa, isso é aplicado em arquitetura, que é uma coisa tão Brasil, né? Aqui são algumas instalações que fizemos, né? Isso no Vitra Museum, com palha da Madagascar. Essa em Roma, aquele Museu Max da Zaha Hadid.
Essa eu fiz um workshop na Suécia, na universidade, e isso é palha de trigo. Eu criei um bosque, todo feito com os alunos. Eu adoro trabalhar em grupo. Eu aprendo muito também. Esse foi o São Paulo Fashion Week, palha de Piaçava. Essa foi a Casa de Vidro da Lina Bardi, que a Lina sempre me inspirou. E quando eu recebi o convite da Casa de Vidro para fazer uma instalação, eu falei, puxa, é uma honra, né? E trazer o jardim, o diálogo com o jardim de fora, essas colunas. Essa é a única casa que nós fizemos aqui em São Paulo, toda também coberta de palha. A estante foi toda coberta de couro, costurado à mão. Isso foi um projeto lindo que eu fiz, eu e o Fernando fizemos em Atenas. Era um hotel, o proprietário comprou um hotel antigo e queria que nós fizéssemos a direção de arte, o interior. Aí eu falei, eu quero trabalhar com estudantes. Foi um projeto que durante 3 anos, eu ia 2 vezes ao ano, com estudantes da Universidade de Arquitetura de Atenas, onde pedi para guardar todos os móveis, tudo, e eles recriariam esses móveis. Então, um projeto todo que restou, nós fizemos as paredes, as poltronas, foram desenhos deles. E aqui, toda a transformação. E enquanto o hotel ia sendo reformado, tinha uma escola dentro desse hotel. Foi incrível. A história atrás era muito mais bonita. E aí os quartos, né? A cadeira, aqui você pode pendurar tudo. Aí eu queria saber da cultura grega, que eu nunca tinha ido. Esses são os cariagoses. É um jogo deles, que tem em qualquer banca de jornal. São tipo umas... Esse é uma exposição que a gente fez no Museu de Artes Decorativas de Paris, que eu trabalhei toda a cenografia com um tapete de coco, onde eu crio, o nome dela é Barroco Rococó. Aí a outra história, eu fiquei em Roma, morando em Roma, que eu me apaixonei pela cidade. Roma é sagrada, é profana, é tudo, né? Doida, uma cidade... E eu me apaixonei e criei uma coleção de móveis de bronze, com uma leitura brasileira. Aqui, esse cabinet é bambu com bronze. Sabe, criar esse choque. Esse é o café Campana, no Museu d'Orsay, café desenhado pelo nosso. Essa é uma loja da Camper, que tinha na Oscar Freire, toda de Vime também, trabalhada. Essa é a loja da Isope, lá na Vila Madalena, que hoje eles pintaram tudo, estragaram a loja, mas é um projeto que eu gosto muito. Os móveis os bancos são todos de cobogó, preenchidos também, a pia, tudo. Isso foi feito há quase 10 anos atrás, e é tão... Esse é um museu, a loja do museu Hertogenbosch, na Holanda, toda de madeira. Essa é uma instalação que eu fiz em Milão, 5 anos atrás, Sleeping Pills, que eles que me deram esse pátio. Então, é um diálogo com as arcadas, né? Inverti as arcadas, onde as pessoas podem sentar, deitar. Eu acredito muito, sabe? Hoje minha cabeça está muito voltada para a planta construindo arquitetura. Essa foi a casa ideal em Colônia, 2004. Eles convidam 2 personagens, né? 2 duplas, eu e o Fernando, para projetar a casa ideal, e à época foram os irmãos Burrulec, né? Eles fizeram de um jeito e nós fizemos desse jeito. E o piso era uma resina da Bayer, de dente, que eles forneceram, onde a gente jogou madeira. Então, parecia um mármore. A estante e tudo.
E os burruleques nos deram aquelas algas, né, que eles fizeram a casa deles, essa cortina de algas que estão... E a gente colocou aqui também como presente, nós demos tábuas para eles. Esse é um outro projeto também em Miami, onde nós fomos designers do ano. Essa foi para uma Gloriette, um hotel para Veuve Clicquot, na França. Esse é um projeto que nós fizemos em Versailles, na Escola de Arquitetura, com garrafas PET. Todo o trabalho também. Essa foi uma instalação em Nova York, com sinos de cristal. Esse é um painel, um desenho que está aqui em São Paulo. É um desenho do Fernando. Ele está na JFL, um prédio na Rebouças com a Faria Lima. Ele tem quase 8 metros de altura. E aqui é um projeto que é o meu futuro, né? É o Parque Campana que eu estou fazendo, eu e o Fernando estamos fazendo no nosso pedaço de terra, com pavilhões, né? Tijolos, com materiais locais. Já plantamos 18.000 mudas de árvores e é um lugar de, sabe, de cura da alma das pessoas. É um convite para tirarem o sapato, pisar na água, sentir o cheiro. Até agora, eu e o Fernando que investimos. Não tem ninguém que... Estou procurando algum sponsor, porque isso eu quero para sempre. Serão 12 pavilhões desse jeito, né? Com pedras. Esse é com mandacaru, que ele vai crescer, criar uma parede de 6 metros de altura. Essa é a Catedral de Brasília, que eu fiz em eucalipto. Isso tem muito na região, então eu estou tentando trabalhar ao máximo com coisas locais, com plantas. Esse é com agaves. Esse é a Catedral de Bambu, que é uma circunferência que o bambu vai criar um dome, né? O móvel também são as pedras da região. É isso. Obrigado.